querido, olá minha querida, seja muito bem-vinda ao canal de Alegomai, um canal de diálogos e conversas teológicas. No vídeo de hoje nós trataremos do tema A Suficiência de Jesus Cristo, baseado no livro de Colossenses, no capítulo 1, dos versos 14 até o verso 22. Você sabe quais são as 10 razões que fazem com que Cristo seja absolutamente suficiente para a nossa salvação? Se você quiser saber, eu peço que você assista esse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho. Segure-se na cadeira, aperte os cintos, porque nós faremos uma viagem teológica. Para que nós possamos entender com mais propriedade a defesa do apóstolo Paulo em relação à suficiência de Cristo na carta de Colossenses, primeiro é necessário que nós nos contextualizemos, ou seja, que nós entendamos o contexto histórico. Ele nos servirá como um pano de fundo para que possamos basear toda a nossa interpretação em relação àquilo que Paulo quis dizer, quais eram as suas ideias, quais são os temas principais, quais foram as razões que motivaram o apóstolo a escrever sobre a suficiência de Cristo. Portanto, inicialmente nós faremos então uma introdução histórica a respeito do livro de Colossenses. A carta de Colossenses foi escrita pelo apóstolo Paulo por volta do ano 60 depois de Cristo, enquanto estava em seu primeiro período de prisão domiciliar sob a autoridade da guarda pretoriana romana. A maior parte dos cristãos em Colossenses eram neófitos, ou seja, eram novos convertidos. Por isso, tinham muita dificuldade de desassociar as velhas filosofias mundanas ou as velhas práticas do judaísmo ao cristianismo. A maior parte deles vinha de um paganismo extremo ou de um judaísmo exacerbado, o que fazia com que eles tivessem dificuldade de distinguir as crenças fundamentais da fé cristã com as crenças do paganismo ou do judaísmo. Por essa razão, eles alimentavam uma esperança equivocada, exagerada em relação às festas cerimoniais e aos ritos judaicos passados. Aqui eu falo em relação aos judeus. O que tornava eles extremamente vulneráveis aos falsos mestres, às crenças místicas, a invenções e tradições humanas. Esse tipo de falta de confiança na obra redentiva de Cristo levou-os a um ambiente fértil de heresias, que fez com que os falsos mestres brotassem neles, ou entre eles, falsas doutrinas que atacavam diretamente o senhorio e a supremacia de Cristo. Entre as falsas teorias ensinadas pelos falsos mestres está uma doutrina conhecida como gnosticismo. O gnosticismo basicamente estava baseado em 4 pontos fundamentais. O primeiro deles era que para que alguém pudesse ser salvo, algum cristão pudesse ser salvo, ele necessariamente tinha que obter um certo tipo de conhecimento específico, que só era conseguido àqueles que participavam daquele círculo filosófico. Eles usavam inclusive a expressão grega teleios, da ideia de alguém perfeito. Somente com esse conhecimento adquirido dentro desse círculo, uma pessoa poderia se tornar perfeita, suficientemente perfeita para poder obter a salvação. E esse segredo só era revelado àqueles que faziam parte dessa seita gnóstica. Segundo a crença básica que eles defendiam, para ser salvo, um cristão tinha que necessariamente combinar os elementos da fé cristã com as regras e tradições humanas, como a circuncisão, a ingestão de determinados alimentos específicos e bebidas. Então, os falsos mestres gnósticos, eles juntavam, além de rígidas doutrinas ou regras ascéticas em relação ao alimento, a uma falsa teologia. O terceiro ponto que eles defendiam, era a base basicamente do que eles criam, era que para ser salvo, um cristão deveria observar atentamente as celebrações religiosas e os dias especiais que fazia parte do judaísmo do primeiro século. Festas de luas nova, sábados, dias especiais. Isso está baseado lá em Colossenses capítulo 2, daqui a pouco a gente fala mais um pouquinho. E como uma crença final, eles meio que acreditavam que Jesus era uma emanação de Deus, né? Não era o Deus criador, ele era um Deus natural que fazia parte desse universo. Ele emanava do Deus maior, mas ele não era Deus como o Deus criador. Entretanto, o apóstolo Paulo vai responder a essas argumentações filosóficas dos gnósticos, combatendo-os de maneira muito direta, ensinando pelo menos 3 coisas em relação a Jesus Cristo e a fé cristã. Primeiro,
Ele diz que todo cristão sincero já é perfeito em Cristo. A gente pode ver isso lá em Colossenses no capítulo 2, versículo 10. Não há nenhum tipo de deficiência espiritual, nenhum tipo de incompletude no cristão, nenhum tipo de lacuna na fé cristã. Ele diz que o cristão ele já é completo em Cristo Jesus, porque Cristo é a autoridade de todos, então ele não precisa de nenhum tipo de aperfeiçoamento espiritual que o faça ou que o consiga capacitar para que ele possa ser salvo. Segundo, o apóstolo Paulo vai responder que todo conhecimento necessário para que um cristão possa ser salvo, além de estar acessível a todos, está em Jesus Cristo. Então, ou seja, nem é um conhecimento secreto que só pode ter aqueles que fazem parte da seita, e também essa seita não tem esse tipo de conhecimento, porque esse conhecimento está em Cristo. Então, não há nenhum tipo de conhecimento especial necessário para que uma pessoa seja salva. Ela não precisa de nenhum tipo de conhecimento secreto, oculto, escondido, não precisa participar de nenhum rito filosófico. Basta que ela creia em Cristo, porque Paulo diz em Colossenses no capítulo 2, versículos 3 e 4, que em Cristo estão contidos todos os tesouros da sabedoria. Toda a sabedoria, todo o conhecimento do mundo, tudo que é necessário para que sejamos salvos, está alicerçado em Cristo Jesus. Terceiro, a argumentação do apóstolo Paulo é que o cristão ele só pode vencer o pecado e ser salvo se ele depositar sua fé em Cristo Jesus, na obra redentora de Jesus Cristo, pois nenhuma tradição humana, nenhum costume humano, nenhum legalismo humano pode levá-lo à salvação. E ele vai argumentar isso ainda em Colossenses no capítulo 2, quando ele disser esse tipo de regra, não toques, não coma, isso não tem o poder de transformar o coração do homem. Só a graça de Deus tem esse poder transformador. Então, se um homem quiser ser salvo, ele não tem que basear sua fé em tradições humanas ou filosóficas, mas na obra redentiva de Jesus Cristo. Paulo trata desse problema, dessa fé dúbia dos colossenses, apontando para Jesus Cristo como a solução final para eles. Ele mostra que Cristo é suficiente, Cristo é completo, Cristo é incomparável e totalmente satisfatório às nossas necessidades espirituais. Em Cristo, diferentemente do que ensinavam os falsos mestres, não há necessidade de nenhum tipo de adoção de tradições humanas ou filosofias mundanas. Cristo é suficiente, absolutamente suficiente para tudo aquilo que nós precisamos para sermos salvos. Cristo é o ponto central da salvação. Não há nada além de Cristo. Cristo e somente Cristo e nada mais que Cristo é necessário para que os cristãos fossem salvos. Assim sendo, nós podemos dizer que o tema central, principal da carta aos Colossenses escrita pelo apóstolo Paulo é a suficiência na obra redentiva de Jesus Cristo, em oposição a qualquer filosofia, ou qualquer tradição, ou qualquer crença produzida por obras humanas, as quais o apóstolo Paulo mesmo destaca, não são capazes de transformar o coração maléfico do homem para a graça de Deus. Não conseguem corrigir a inclinação do homem em relação ao pecado. Então vejam que a defesa apologética do apóstolo Paulo no capítulo 1 de Colossenses, ela está totalmente, exclusivamente baseada na suficiência de Jesus Cristo e nada mais. E é sobre isso que nós falaremos agora nesse vídeo. Veremos, portanto, a partir de agora, que toda a apologética de Paulo, toda a sua argumentação aos Colossenses sobre a suficiência de Jesus Cristo está baseada na sua obra redentiva, naquilo que ele é, naquilo que ele fez. Se nós olharmos para o primeiro capítulo de Colossenses, a partir do verso 13, Paulo vai fazer uma série de afirmações que falam sobre a excelência da obra de Cristo, sobre a suficiência, sobre a singularidade de Jesus Cristo. Ele vai fazer uma série de afirmações que podem ser transformadas em perguntas que nos remetem a 10 razões pelas quais Cristo é suficiente. Se você acompanhar aí do versículo 13 até o versículo 22, ele vai fazer uma série de perguntas que podem ser respondidas com uma única palavra: Jesus Cristo. E eu quero listá-las aqui para mostrar a argumentação de Paulo sobre a suficiência de Cristo. Por meio de quem Deus nos resgatou do reino das trevas e nos transportou para o reino da luz do seu maravilhoso Filho, Cristo. Essa é a primeira afirmação de Paulo. Segunda, por meio de quem temos perdão dos nossos pecados e recebemos redenção, Cristo Jesus. Terceira, quem é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação? Cristo Jesus. Por meio de quem foram criadas todas as coisas,
tanto no céu quanto na terra, quer sejam visíveis, quer sejam invisíveis. Cristo Jesus. Quinta, quem existe antes de tudo e por meio de quem tudo subsiste? Cristo Jesus. Sexta, quem é o princípio, quem é a origem, quem é a cabeça da igreja, quem tem supremacia sobre o universo? Cristo Jesus. Em quem habita toda a plenitude de Deus? Apóstolo Paulo vai responder mais uma vez. Versículo 19, Cristo Jesus. Por meio de quem Deus propôs reconciliar consigo todas as coisas, tanto aquelas que estão no céu, quanto aquelas que estão na terra. E mais uma vez, ele afirma que foi por meio de Cristo Jesus. Nona, por meio de quem Deus estabeleceu a paz. Mais uma vez, ele afirma que essa paz, no versículo 20, foi estabelecida por meio de Cristo Jesus. E para fechar, a 10ª razão pela qual Cristo é suficiente, ele nos diz que por meio de quem, a pergunta é, por meio de quem seremos apresentados santos, incorruptíveis, versículo 22, inculpáveis e irrepreensíveis diante de Deus. E mais uma vez a afirmação do apóstolo Paulo é Jesus Cristo. Portanto, Cristo é suficiente para nós. Ele não é apenas uma emanação de Deus. Ele não é o cabeça hierárquico de seres angelicais, como alguns gnósticos acreditavam. Não há necessidade de algum tipo de conhecimento específico à parte de Cristo para nós sermos salvos. Cristo é o suficiente para que nós recebamos de Deus a salvação, para que nós sejamos livres da condenação eterna. Em Cristo repousam todos os tesouros da sabedoria. Cristo é a própria sabedoria. Cristo é a própria redenção. Cristo é a própria autoridade. Cristo é o próprio Deus. Nós não precisamos de mais nada, somente de Jesus Cristo. Como disse o apóstolo Paulo, ninguém pode colocar outro fundamento além daquele que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Ele é antes de tudo, já todo sustenta.